Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a Copa do Mundo para descobrir quem foi o maior lutador da Reality Era. Aquela era que aconteceu ali meio espremida entre a PGera e a New Era entre 2014 e 2016. E a gente vai eleger quem foi o melhor lutador dessa fase. Então, se você quiser saber qual é a minha opinião sobre quem foi o melhor lutador nesse períodozinho curtinho, mas que teve muito lutador legal, assista esse vídeo do começo ao fim, porque a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial, senta o dedo no like agora, porque quando você dá o seu like no nosso vídeo, você indica para o YouTube que você gostou, e isso força o algoritmo a divulgar a gente, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo do Tiozão agora com os melhores lutadores da Reality Era. Vamos começar a nossa Copa do Mundo e vai ter homens e mulheres, tá? Então aqui vai ser uma coisa bem interessante. Nós vamos começar com Alicia Fox versus John Cena. Bom, não precisa nem fazer lá nada, né? Pelo amor de Deus. Depois vamos para Nikki Bella e Carl Anderson. Bom, Reality Era, não tem muito o que discutir. A Nikki Bella foi a face da divisão das divas nessa época. E o Carl Anderson lutava nas duplas, então Nikki Bella. Agora temos Evan Bourne e Devon Dudley. Cara, o Devon fez, sei lá, 2, 3 meses de luta no retorno. O Evan Bourne, ele era melhor na época da PGera. Nesse períodozinho ele ainda lutou um pouco. Eu vou botar o Evan Bourne só porque o Devon teve um período muito pequeno nesse período. Agora temos Shinsuke Nakamura versus Big E. Bom, aqui nós temos um detalhe, né? O Shinsuke Nakamura, ele tava na NXT nessa época. Ele ainda não tinha subido pro main roster. Tá? Ele veio pra WWE, teve um período bem legal na NXT. Mas o Big E já estava no main roster, já estava arrasando como um membro do New Day, então Big E. Agora temos AJ Lee versus Roman Reigns. Cara, aqui é complicado, tá? A AJ Lee, nesse período, ela já estava de saída e o Roman Reigns estava começando a subir. No final da Reality Era, ele ganhou os primeiros campeonatos mundiais dele. Tá? Ele estava bem no comecinho da era Big Dog, todo mundo odiando ele. Vou botar o Roman Reigns. Agora, Ryan e Mark Henry, bom, os dois em final de carreira, então vou botar o Mark Henry só porque o Ryan, sei lá, deve ter feito mais 2 lutas nesse período. Tyler Breeze e Brock Lesnar. Natália Stardust, cara, a Natália nessa fase, ela era uma jobber das estrelas, né? O Stardust, ele pelo menos era divertido, a gente sabe quem é, né? Vocês têm ideia? Vocês não sabem quem é o Stardust, não, né? Também não vou dizer quem é, não. Stardust. Agora temos Becky Lynch versus Damien Sandow. A Becky Lynch, ela tá usando a roupa dela bem no comecinho da NXT, mas ela, na Reality Era, foi quando ela subiu pro main roster, né? Ela subiu em 2015. E o Damien Sandow tava numa fase boa, mas eu acho que a melhor fase dele foi antes do que isso. Então, Becky Lynch. Sasha Banks versus Road Dogg. Sasha Banks. Road Dogg, ele até teve um período como campeão de duplas aí nessa fase, mas não foi grande coisa. Tyson Kidd e Mojo Rawley. Olha só, Mojo Rawley, Tyson Kidd. Apesar de que o Mojo Rawley ganhou uma Andre the Giant Memorial Battle Royal, né? Enfim. Sin Cara versus Justin Gabriel. Ah, cara, Justin Gabriel. Sin Cara aqui já era o Sin Cara 2, né? Randy Orton e Bodalas de Randy Orton. Tem gente que assim, não tem nem sentido a gente pensar, né? Dean Ambrose e Lala Dean Ambrose. Tem um pessoal que assim, tem umas lutas que não faz muito sentido a gente ficar pensando. Bayley contra Rob Van Dam é interessante, mas o Rob Van Dam, acho que nessa fase ele também só fez uma luta ou duas, teve um retorno ali meio misterioso. A Bayley estava arrasando na NXT nessa fase, né? Ela subiu no finalzinho dessa Reality Era, foi em 2016 quando ela subiu, então a Bayley. Agora temos a Carmela versus Jack Swagger. Eu nunca curti o Jack Swagger, só por causa disso eu vou botar a Carmela, que estava fabulosa lá na NXT nessa época. Agora temos Naomi versus Kofi Kingston. A Naomi na fase Glow chegou a ser campeã mundial, mas o Kofi Kingston foi campeão mundial nessa fase, né? Foi campeão. Não, ele não foi campeão mundial, mas ele estava no auge, né, do New Day, né? Vou botar o Kofi. Tamina versus Jimmy Uso. Jimmy Uso, ele é o Jimmy junto com o Jay, a era áurea dos Usos, né? Chris Jericho e Bray Wyatt. Essa é difícil porque o Bray, ele tava começando a surgir no main roster, né? O Chris Jericho, ele tava na fase The List of Jericho e era muito legal. Eu acho que se a gente pegasse mais 1 ou 2 anos pra frente, o Bray, ele estaria mais na disputa
Mas o Chris Jericho com a List of Jericho foi simplesmente antológico, muito divertido. Né? A parceria dele com Kevin Owens foi espetacular. Chris Jericho. Asuka versus Kalisto, Asuka. Estraçalhou na NXT. Triple H versus Santino Marella. O Triple H nessa época era um lutador só de momentos especiais, né? Ele não era mais um lutador ativo, né? Ele só lutava na WrestleMania. Inclusive, eu acho que ele lutou na WrestleMania 30, 31 e 32, se eu tô bem lembrado. Na 30 e na 32 eu tenho certeza. Inclusive fez o main event do 32, né? Perdeu pro... entrou como campeão mundial, perdeu pro Roman Reigns. Santino Marella sempre foi um lutador de comédia, né? Eu vou botar o Triple H. Pelo menos ele foi campeão mundial em 2016. Agora, Ryback versus Heath Slater. I Got Kids. Tem que ir com o Ryback, né? Luke Harper e Conor. Luke Harper da Wyatt Family. O Conor The Ascension. Na NXT o The Ascension era irado. Mas o Luke Harper ele transcendeu. Ele foi pro main roster como parte da família Wyatt. Então Luke Harper. Titus O'Neil versus Dolph Ziggler. Titus O'Neil nessa época estava com os Primetime Players, mas não se compara ao Dolph Ziggler, que foi campeão mundial. Né? Ganhou o campeonato justamente depois do WrestleMania 31. Enfim, Dolph Ziggler. Seth Rollins versus Braun Strowman. Heist of the Century, né? Seth Rollins. Braun Strowman estava começando nessa época, né? Caitlyn versus Goldust. Putz. A Caitlyn estava no final da carreira dela, né? A época que foi o top dela foi ali 2011, 2012. Ela foi campeã das divas ali mais ou menos nessa fase. Já o Goldust, cara, também estava numa fase... Ele estava fazendo dupla com Stardust, né? Vou botar o Goldust. Agora, The Miz versus Fandango The Miz. The Miz, ele tava numa fase que ele tava como campeão intercontinental. Zack Ryder versus Samoa Joe. Samoa Joe dominando a NXT, né? É uma pena o que aconteceu com Samoa Joe no main roster. Estragaram com ele. Samoa Joe. Jinder Mahal. Ainda bem que ele... Assim, a gente não tem como avaliar o Jinder Mahal muito, porque ele foi campeão mundial em 2017. E o corte é 2016. Então AJ Styles por default. AJ Styles estreou na WWE em 2016 e fez de tudo. Agora, Primo Colon e Aiden English. Nossa, dois imprestáveis. Vou botar o Aiden English só porque era divertido ele apresentando o Rusev. James Storm, Billy Gunn. Putz, cara, James Storm fez uma luta na NXT. Billy Gunn. Neville contra Batista. Batista já na fase final da carreira dele. O Neville arrebentando como o homem que desafiava a gravidade. Cara, o Batista aqui ele veio só pra um programa, né? Se bem que ele entrou, ele fez o WrestleMania 30, ele deu tap out pro Daniel Bryan, fez main event de WrestleMania. Eu vou botar o Batista. Mas ele vai rodar rápido. Agora temos Yoshitatsu versus Enzo Amore. Enzo Amore, né? Enzo e Cass lá na NXT era muito divertido. Shane McMahon versus Darren Young. Aí eu tenho que ir com o Shane, porque o Shane chegou, acho que nessa fase que ele voltou em 2016, ele começou a lutar e tal. Darren Young com o Primetime Players, eles eram jobbers de luxo da divisão de duplas. Sami Zayn, Apollo Crews, Sami Zayn. Tem que discutir. Kane e Daniel... Nossa. Tinha o Miel No, cara. Como é que vocês fazem um negócio desse? Main Event, WrestleMania 30, um dos meus momentos favoritos de Daniel Bryan. Mas, pô, botar o time Hell No assim é crueldade. R-Truth e Baron Corbin, aí... Bom, apesar do Baron Corbin ser nessa época da NXT, ele arrasava na NXT nessa época, né? Como Lone Wolf. O R-Truth sempre teve naquele personagem de comédia dele, mas ele era muito divertido. Eu vou botar o R-Truth só pela comédia. Rich Swann versus Hideo Itami. Nossa, aqui o Kenta, cara, lá do Japão. Quando ele veio pra WWE, teve uma run lá na NXT que era promissora, mas ele se machucou e acabou indo embora. Rich Swann, ele era do 205 Live, né? Que foi aquele show que eles fizeram só pra lutadores cruzadores, né? Com menos de 205 libras. Cara, eu vou botar o Kenta só por respeito pelo que ele já fez na luta livre. Agora temos Chad Gable contra Big Show. Chad Gable na fase American Alpha. Big Show em final de carreira, Chad Gable.
Luke Gallows versus Curtis Axel. Cara, Curtis Axel era divertido, mas ele. Acho que não foi nessa fase que ele ganhou o Campeonato Intercontinental, eu não lembro. Ele chegou a ser um Paul Heyman guy também e tal. Vou botar o Luke Gallows, porque ele com o Carl Anderson, pelo menos, era uma dupla divertida. E Sting e Jey Uso, cara, vou ter que ir com o Jey Uso. O Sting. Cara, foi muito flop a vinda do Sting pra WWE, cara. Nossa, mas que ódio. Ele chegou no final de 2014, aí fez aquela luta contra o Triple H na WrestleMania 31, 2015, né? Eu tava pensando se o Triple H tinha lutado na WrestleMania 31. Lutou justamente contra o Sting. Foi um momento legal e tudo mais, mas depois ele machucou o pescoço e nunca mais lutou na WWE. Acabou indo pra TNA e depois pra AEW. Cara, Jey Uso, cara. Como duplista, excelente. Alexa Bliss e Kevin Owens, cara. Alexa Bliss bem no comecinho da carreira, né? Tem que ir com Kevin Owens. Campeão da NXT, depois ainda foi campeão universal. Undertaker e Baba Ray. Cara, Undertaker, final de carreira, mas ele ainda fez boas lutas, né? Toda a WrestleMania o desgraçado vinha e fazia uma luta, né? Undertaker. Foi quando justamente a streak terminou, né? WrestleMania 30. Brie Bella e Xavier Woods, New Day, sempre. Agora vamos para a fase de 64. Vamos dar uma acelerada aqui. Dolph Ziggler e Bad News Barrett. Dolph Ziggler campeão mundial. Sami Zayn épico, Sami Zayn. Undertaker e Tyson Kidd, Undertaker. John Cena e Big Cass, John Cena, não preciso nem ver a foto. Sasha Banks e Chris Jericho, essa já começa a ficar difícil. Porque a Sasha Banks, ela foi um dos rostos da divisão feminina da NXT. Foi uma das lutadoras que deu um jump start na divisão feminina da WWE com a Revolução das Divas. O Chris Jericho, cara, muito, assim, muito entretenimento, The List of Jericho e tudo mais. Mas eu vou ter que botar aqui o respeito a The Boss como uma das lutadoras que mudaram a face da divisão feminina da WWE. Sasha Banks. Rey Mysterio e Finn Balor com a fase Demon, né? Ele tava na NXT nessa fase. Rey Mysterio, ele tava mais fazendo uma luta aqui, outra ali e tal. Eu acho que o Finn Balor ele foi mais impactante, mais interessante na NXT. Finn Balor. Randy Orton e Kofi Kingston. Aí, desculpa, Kofi. Randy Orton. Cesaro e AJ Styles. Stardust e Jimmy Uso. Aí eu vou ter que ir com Jimmy Uso. Desculpa, tá, Corey? Pra quem não sabe, o Stardust é o Cody Rhodes, tá? Jimmy Uso. Mark Henry e Eric Rowan. Só por causa da White Family eu vou botar o Eric Rowan. Jey Uso e Angelo Dawkins. Aí é o Street Profits bem no comecinho da carreira, lá na NXT, né? Eu tenho que ir com já os estabelecidos. Jey Uso. Seth Rollins e Big E. Cara, Rise of the Century, não tem nem o que discutir. Big E tava mandando muito bem na época da New Day, mas esse matchup aqui não fez muito bem pra ele não. Seth Rollins. Agora temos Xavier Woods e Alberto Del Rio. Ixi. O Alberto Del Rio chegou a ser campeão nessa época, né? Foi justamente ele que perdeu o título. Cara, mas peraí, Quando é que o Dolph Ziggler ganhou o campeonato mundial, gente? Não foi no WrestleMania 30, porque foi o Daniel Bryan. Foi no 31. Eu não tô lembrado. Que desgraça, meu irmão. Eu vou botar. Eu vou botar o Alberto Del Rio. Mas eu não tô lembrado. Teria que fazer uma pesquisa. Nick Bella e Rusev. Rusev subindo da NXT, indo pro main roster, ganhando o Campeonato dos Estados Unidos, perdendo pro John Cena na WrestleMania 31. Eu vou com a Nick Bella, ainda era a face das divas nessa época. Agora temos Brock Lesnar e The English, Brock Lesnar. Temos Victor contra Triple H, Triple H. Charlotte Flair versus Roman Reigns. Ai, que crueldade. Ah. É porque o Roman, ele tava no começo da carreira, mas ele fez main event em WrestleMania no 32, né? Essa luta, essa batalha não era pra ter acontecido aqui. Caraca, maluco. Eu vou ter que cortar uma das baluartes da Revolução Feminina.
Ai, ai, vou ter que fazer isso. Desculpa, Charlotte, Roman Reigns. Mas cortou o coração. Bayley, Shane McMahon, eu vou passar Bayley. Exatamente. Artruf e Alexander Wolf, eu vou passar Artruf. Nossa, Alexander Wolf era do Zenit, né? Do Eric Young, né? Artruf. Becky Lynch Batista, aí outra. Ai, ai. Mas o Batista, ele não. Ele foi main eventer, WrestleMania 30, mas ele não ganhou o título. Ele bateu. Mas ele foi central naquela história. Ai, ai. A Becky Lynch subiu em 2015. Ela foi ser campeã, acho que só em 2016, 17. Dane-se, vou transcender. Becky Lynch. Emma e Carmela. Hum. A Emma representou mais na NXT do que a Carmela. Vou botar a Emma. A Carmela ganhou o campeonato mundial depois. Samoa Joe e Luke Harper. Vou ter que botar o Samoa Joe pelo que ele fez pela NXT. Paige e Austin Aries. Paige. Discussão. Hideo Itami Goldust. Hideo Itami nunca subiu pro main roster. Asuka e Justin Gabriel. Asuka. Nossa, campeoníssima na NXT. Asuka. Sheamus e Luke Gallows. Sheamus. Campeão mundial em 2015. Chad Gable de Ambrose. De Ambrose. Aí não tem como, né? De Ambrose e The Shield. Não tem como não. De Ambrose. The Miz e Jason Jordan. The Miz. Apesar de que o Jason Jordan na American Alpha era legal. Daniel Bryan e Billy Gunn. Daniel Bryan. Ryback e Evan Bourne. Ah, nossa, eu não lembro dos dois nessa fase. Vou botar o Evan Bourne. Evan Bourne era muito legal de assistir. Samon Gott e Kevin Owens. Apesar de que eu gostava dos Vaudevillains, tá? O Samon Gott e o Enan English, eu gostava deles. Enzo Amore e Montez Ford. Eu acho que o Street Profits eles começaram no final de 2016. O Enzo e Cass começaram um pouquinho antes. Só por causa disso que eu vou botar o Enzo Amore, tá? Fase de 32. Evan Bourne e Ed Styles. Sami Zayn, Finn Ai. Os dois foram baluartes da NXT nessa época. O Sami Zayn subiu antes. Ele subiu pro main roster em 2015 no US Open Challenge do Cena. Depois ele lesionou o ombro e aí ele volta na Royal Rumble de 2016 quando ele ataca o Kevin Owens. Eu estava lá na arena, né? Eu já falei pra vocês que o único show da WWE que eu assisti ao vivo foi o Royal Rumble de 2016. Sami Zayn. Ah, por pouco, tá? Bayley e Sheamus. Aí eu tenho que ir com Sheamus. Por mais que ele não tenha, assim, sido essas coisas todas, mas ele foi campeão mundial nessa fase. Asuka e Roman Reigns, cara, não dá. Roman Reigns, main eventer de WrestleMania, não tem como. Paige e Alberto... Ai, meu Deus do céu, agora que eu sou cancelado. Nossa, mas tinham que botar esses dois. Pra quem não sabe da história, a Paige e o Alberto Del Rio foram namorados e a Paige acusou o Alberto Del Rio de agredir ela, tá? Por isso que é muito bizarro aqui. Cara, aí eu tenho que ir com a vítima aqui, Paige. Mas ela foi uma excelente lutadora nessa fase também. Emma e Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, campeão mundial. Jey Uso e Goldust. Jey Uso. Becky Lynch e Seth Rollins. Caraca, maluco, esse jogo é muito direcionado, meu irmão. É muito direcionado. Se você avança com alguns lutadores, o algoritmo deve fazer isso de propósito. Como é que eles botam marido e mulher juntos, cara? Ai, ai, cara, esse jogo é de matar, meu irmão. Seth Rollins, cara. Rest of the Century, mas, cara, pecado, meu irmão. Olha isso, cara. Jogo macetado, meu irmão. The Miz e Daniel Bryan envolvidos naquele pipe bomb antológico do The Miz no Talking Smack, né? E ele mandou umas verdades na cara do Daniel Bryan, que tava aposentado. Daniel Bryan, né? Porque main eventer do WrestleMania 30. Triple H R-Truth, Triple H. Eric Rowan de Ambrose e Ambrose. Nick Bella e Brock Lesnar. Aí, desculpa, Nick. Brock Lesnar, tá? Randy Orton e Kevin... Aí, disputas assim, cara, que não dá pra entender. Esses dois fizeram dupla. Ai, ai. Tentando lembrar aqui. O Randy Orton, ele entrou na WrestleMania 30 como campeão, né? Ele perdeu o título, né?
Randy Orton. 2014 dele foi animal. Undertaker e Samoa Joe. Vou ter que ir com o Undertaker. Ele ainda lutava na WrestleMania. John Cena e Enzo. John Cena. Sasha Banks e Jimmy Uso. Ai. Ah. Vou manter o respeito com a The Boss. E agora, Sasha Banks e Paige. Vai avançar a Sasha Banks. Triple H de Ambrose. Aí, cara, eu tenho que ir com o lutador que lutava o tempo todo, né? Porque o Triple H era um lutador de WrestleMania. Aparecia nas WrestleManias. O Dean Ambrose, ele todo show, ele tava lá, tava lutando. Em 2015, ele chegou a lutar pelo Campeonato Mundial, né? Ele perde para o Roman Reigns no final de 2015, que foi o primeiro campeonato do Roman Reigns, mas o Dean Ambrose teve uma carreira bem legal. Vou botar o Dean. Jey Uso e Brock Lesnar, aí, bom, aí são os matchups que acabaram com os Usos, né? Brock Lesnar. Undertaker e Daniel Bryan, aí é a mesma história do Triple H. O Undertaker nessa fase era um lutador de WrestleMania. E ele não fez as melhores lutas da WrestleMania na carreira dele aqui. Ele fez uma luta que foi uma luta que foi mais ou menos contra o Brock Lesnar, foi quando ele perdeu o streak. Depois na WrestleMania 31, ele pegou quem? O CM Punk? Eu acho que foi o CM Punk. Pra na WrestleMania 32 ele perder pro Roman Reigns. Não. Ele perdeu pro Roman Reigns na WrestleMania 33. Foi isso. WrestleMania 32 foi Roman Reigns WrestleMania 32 foi Roman Reigns e Triple H. Então é isso. Ele pegou no Roman Reigns na 33. Cara, Daniel Bryan. Roman Reigns e Dolph Ziggler, aí eu tenho que ir com Roman Big Dog no comecinho da carreira. Apesar de que o Dolph estava mega popular na época. Randy Orton e AJ Styles, disputa interessante. E aqui eu acho que eu vou, cara, com o início, assim, o 2016 do AJ Styles foi absurdo. Ele estreou no Royal Rumble, eu tava lá. Foi literalmente fenomenal, né? O ano de 2016 dele foi muito bom e ele chegou a ser campeão mundial em 2016. E eu vou avançar ele porque ele definiu muito bem esse finalzinho dessa era. Então eu vou cometer o crime. AJ Styles. Seth Rollins e Sami Zayn. Seth Rollins, o arquiteto. Sheamus e John Cena. John Cena. Agora vamos para as quartas. E aí a The Shield se pega. Vamos lá. O Seth Rollins, ele foi, durante o ano de 2014, junto com o Roman Reigns, um cara que era sempre ali utilizado, tal. Ele chegou a ganhar campeonato de duplas, chegou a ganhar campeonato intercontinental nessa fase, enfim, não estou muito bem lembrado. Quando é 2015, em 2014 ele ganha o Money in the Bank, isso é importante, ele fica durante o ano de 2014 inteiro com a maleta do Money in the Bank. Quando chega em 2015, ele faz o cash-in na WrestleMania, no Rise of the Century, rouba o título do Roman Reigns. Fica com o título o ano inteiro, até ele estourar o joelho. O Roman Reigns ganha o título e permanece com o título até 2016. Quando chega em 2016, eu acho que é no Money in the Bank, o Seth Rollins derrota o Roman Reigns quando volta da contusão, e aí sofre cash-in do Dean Ambrose. E aí ele perde o título. Cara, nessa época aqui, a gente ainda não tinha muita certeza de pra onde a WWE estava indo, tá? A gente sabia que o Roman Reigns era o cara, porque ele tinha ganho do Triple H na WrestleMania 32. Mas às vezes parecia que a WWE estava querendo testar o Seth Rollins para ver se empurrava o Seth Rollins antes do Roman, tá? O Roman explode um pouco depois. Cara, eu vou cometer outro crime aqui. E eu vou botar o arquiteto na frente. Para mim, o Seth Rollins, neste períodozinho de 2 anos, foi melhor do que o Roman. Seth Rollins. John Cena e Dean Ambrose. John Cena nessa fase, ele já estava meio mais para lá do que para cá. Ele já não estava mais disputando os campeonatos principais. Pode ser que ele tenha tido algum título perdido nessa fase aqui que eu não lembro. Mas a carreira dele foi feita até aqui.
Daqui pra frente, ele meio que aparece de vez em quando, ele começa a fazer filme. Não foi das melhores fases dele. Eu acho que o Dean Ambrose foi melhor nessa fase. Vou cometer outro crime. Dean Ambrose. Agora temos Sasha Banks e Daniel Bryan. E assim, por mais que eu queira passar a Sasha Banks por ela representar a revolução feminina da WWE em 2015, o Daniel Bryan teve um ótimo 2014, período do Yes Movement, ganhou o título no WrestleMania 30, no Main Event. Depois ele ainda vai para o WrestleMania 31, ganha o Campeonato Intercontinental, e aí é quando ele tem os problemas de saúde dele que fazem ele se aposentar. Daniel Bryan. Se aposentar até ir para IW, né? Bem entendido. E por fim, Brock Lesnar e AJ Styles. O Brock, ele foi como campeão em 2015, não. Ele foi como campeão pro Main Event contra o Roman Reigns em 2015, quando ele perde o título no Rest of the Century, quando o Seth Rollins faz o pinfall no Roman Reigns. Na WrestleMania 31. Depois disso, ele não aparece com o título durante o ano inteiro, até 2016. Ele não chega nem perto do título. Eu tô falando de cabeça, tá? Eu tô sem pesquisa, tá? Eu acho que o ano de 2016 do AJ Styles foi absurdo. Foi absurdo. E foi aí que a gente viu que o quanto que a WWE perdeu de tempo ao não acreditar nele e deixar ele ficar lá na TNA por esses anos todos. Outro crime cometido, AJ Styles. E aí nas semifinais nós temos Dean Ambrose e Daniel Bryan, e aí eu vou com o main eventer da WrestleMania 30. E nós temos Seth Rollins e AJ Styles, e aqui eu vou com o arquiteto. E aí a gente chega em Seth Rollins e Daniel Bryan. Primeiro, o lutador que ganhou o título na WrestleMania 30, o dono do Yes Movement. Depois, o lutador que simplesmente tomou conta da WWE no ano de 2015, cometeu o crime do século na WrestleMania 31 e que só foi parado por causa de um joelho estourado. E, e no ano seguinte ele ainda voltou. E voltou bem. Cara, grande problema aqui pro Daniel Bryan é que a gente pega o finalzinho do ápice dele. A construção toda foi antes. Foi na PGera, entre 2012 e 2013. No começo, começa lá na WrestleMania 28, quando ele perde pro Sheamus em 19 segundos. Aí ele entra no time Hell No, ele vira face. E aí começa o Yes Movement em 2013. E aí isso vai desembocar na WrestleMania 30. Um momento mágico que todo mundo adorou. Eu acho que esse período foi do Seth Rollins. Eu acho que o Seth estava sendo preparado para algo grandioso que a gente viu desembocar no que a gente vê hoje em dia. E o Seth nessa época estava voando. Ele lutava muito, 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 muito. Por mais que o Daniel Bryan seja um dos meus lutadores favoritos da história, o Seth Rollins, para mim, é o maior lutador da Reality Era. Bom, vamos ver se a minha opinião bate com a de vocês. Para vocês, quem foi o maior lutador da Reality Era? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E vamos ver qual foi a opinião do pessoal lá, que fez essa Copa do Mundo. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. John Cena. Mas tá equilibrado, hein? Porque em segundo lugar, nós temos o Seth Rollins. John Cena em primeiro com 18,7%. Nossa, o enquadramento das fotos ficou horrível. John Cena, 18,7%. Seth Rollins, 16% em segundo lugar. Brock Lesnar em terceiro com 12%. Undertaker em quarto com 10,7%. Randy Orton em quinto com 9,3%. Daniel Bryan em sexto com 8%. Roman Reigns em sétimo com 4%. Bray Wyatt em oitavo com 4%. Dean Ambrose em nono com 2,7%. O AJ Styles em décimo também com 2,7%. Bom, essa foi a minha lista dos maiores lutadores da era reality, da reality era que aconteceu entre 2014 e 2016. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou deixar o link para esta Copa do Mundo aqui na descrição. Vocês podem acessar e depois coloque aqui embaixo quais foram os seus favoritos. Desde já eu agradeço a audiência de vocês.
Vai ter muita coisa legal daqui até o final do ano. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós queremos chegar a 10 mil inscritos até o dia 31 e pelo menos até 9 mil na aposentadoria do Sina. Eu conto com vocês. Não deixe de se inscrever e não deixe de fazer todas as outras coisas que a gente pede. Para ajudar no nosso canal, deixe seu like, clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Desde já, eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.